Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Letras Exatas e vamos para uma aula de física. Falando dos gases. Gases são fluidos, lembrando que os fluidos são os líquidos e os gases. Gases são fluidos que tomam o espaço total do recipiente no qual são confinados. E ele também toma o volume total do recipiente ao qual é confinado e, de acordo com a pressão a que são submetidos, eles podem se expandir ou podem se comprimir. Então, se eu tenho um recipiente aqui, vamos supor que isso aqui seja um copo, e eu tenho gás dentro dele, o gás ocupa todo o volume, tá? E todo o espaço, tudo bem? E também toma a forma do recipiente. E nós vamos para o comportamento de um gás, tá? Algumas grandezas influenciam no comportamento de um gás, com relação a transformações. Na verdade, são três grandezas que vão influenciar. Eu tenho o volume, eu tenho a pressão e eu tenho a temperatura. Na aula de hoje, nós vamos deixar o volume constante. Tá? A pressão vai variar e a temperatura vai variar. Beleza? Então, vamos à transformação em si, né, que é a transformação isocórica ou isovolumétrica, tá bom? São sinônimos, querem dizer a mesma coisa. Isovolumétrica, volume igual. Então vamos lá. Lei de Gay-Lussac. O volume, olha, tá até em cor diferente, permanece constante. Só há variação de pressão e temperatura. A gente viu isso no slide anterior. E essa é a fórmula, pessoal. Olha, pressão 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Isso é constante. Então, tem alguns detalhes. Olhem só. Pressão é a atmosfera, sempre. A unidade de medida é atm, tá? E temperatura em Kelvin, tá? Que é o K, tá aqui entre parênteses. Sempre. Falou em transformação gasosa, temperatura em Kelvin. Senão o cálculo não vai dar certo. E depois de tudo isso, a gente vem para um exemplo, tá? Um exemplo, de certa forma, simples. Mas são nas coisas simples que estão o conceito. Em um dia de inverno, a temperatura de 0 graus Celsius, coloca-se a amostra de ar a pressão de 1 atm. Em um recipiente de volume constante, olha que importante, pessoal, volume constante. Transpondo, quer dizer, colocando essa amostra para um outro ambiente a 60 graus Celsius, que pressão ele apresentará? Então a gente tem a fórmula aqui. Pressão 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2 sobre temperatura 2, tá bom? A gente não escreve aquela parte aqui que é constante. Só que a gente não sai fazendo conta de uma vez, né? A gente vai ver aqui o seguinte, ó. Quais são os dados que a gente tem e quem precisa de transformação. Vamos lá, vou fazer aqui em cima. Pressão 1 atm. Então a gente viu que é atm, beleza. Pressão 2, a gente não sabe. Vou dividir aqui a telinha. Temperatura 1. Olha lá, pessoal.
temperatura 1, 0 graus Celsius. Só que está em Celsius. Para eu passar para Kelvin, eu somo mais 273. Vai ficar 273 Kelvin. É sempre isso, professor? Sim, sempre. Temperatura 2, eu tenho 60 graus Celsius. Eu vou somar 273. Vai ficar 333 Kelvin. Então, o problema já está interpretado, os dados já estão tratados, agora a gente sai fazendo conta. Vamos lá. Pressão 1 atm. Temperatura 1, 273 Kelvin. Pessoal, se eu deixasse em Celsius, ia ficar 1 dividido por 0. Lembra-se na matemática? Não existe divisão por 0, tá bom? Isso é igual. Pressão 2. Eu não sei. Nós não sabemos. E a gente vem para a temperatura 2, 333. Isso implica que matemática, acabou a física, agora é matemática. Igualdade, multiplicação em cruz. 273 vezes P2 é igual a 333, beleza? Isso implica que P2 é igual a 333 dividido por 273, tá bom? Isto implica que P2 é igual a quanto? 1,2 atm. Vou até mudar a cor aqui para dar um destaque. Olha aí o nosso resultado. Então, isso quer dizer o quê? Estava com 1 atm, a gente aumentou a temperatura. Aumentou a temperatura, desculpa, estava em 0 graus, a gente passou para 60 graus. Estava em 1 atm, aí a pressão subiu um pouquinho. Quer dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais. Então é assim, volume fixo subiu, temperatura sobe a pressão, beleza? E essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado, até a próxima.